A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que se estabeleceu entre os Estados Unidos e a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Essa polarização marcou o mundo de 12 de março de 1947 a 26 de dezembro de 1991, causando diversos conflitos em outros países, como a Guerra da Coreia, do Vietnã e do Afeganistão, além da divisão de outros, como a Alemanha, que até a sua capital foi dividida pelo Muro de Berlim. A Guerra Fria fez com que os Estados Unidos, via CIA, patrocinassem diversas ditaduras, inclusive a brasileira, que durou mais de 20 anos. O fim da Guerra Fria só aconteceu com o fim da União Soviética, e as principais consequências foram o estabelecimento do capitalismo como uma única ordem mundial e a criação de novos países na Ásia e no leste europeu. Por isso, mantém e apoia o presidente afegão, Babrak Karmal, e, em dezembro de 1979, invade o Afeganistão, dando início à Primeira Guerra do Afeganistão. O objetivo era solidificar a influência soviética que vinha se deteriorando e pretendia pacificar o Afeganistão por causa da rebeldia dos grupos guerrilheiros mujahidins, na sequência das revoltas contra o grande regime comunista. Assim, o confronto é também conhecido como Invasão Soviética do Afeganistão. Os Estados Unidos, por sua vez, tomaram partido da guerra e passaram a auxiliar economicamente a oposição. Os americanos se aliaram à China e os países muçulmanos, como Paquistão e a Arábia Saudita. A União Soviética ocupou as principais cidades e as bases militares do Afeganistão, e essa ação ia revoltando cada vez mais os rebeldes. Foi um confronto sangrento de 10 anos, no qual os Estados Unidos propiciaram o crescimento militar de certos grupos afegãos, contrários ao comunismo. Posteriormente, os antigos aliados se voltariam contra os americanos, na altura em que o Afeganistão passou a ser governado pelo regime talibã. As causas da Guerra Fria foram as disputas e os conflitos pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente a divisão do mundo entre duas potências, que despontaram, a União Soviética, socialista, e os Estados Unidos, capitalista. Uma das principais características foi a polarização. Seus principais acontecimentos foram a Guerra da Coreia, a Revolução Chinesa, a crise dos mísseis em Cuba, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão. Durante a guerra, um dos países que mais sofreram foi a Alemanha, que foi dividida em duas, e a capital, Berlim, também. O Brasil, na Guerra Fria, ficou no bloco capitalista, embora João Goulart, presidente da época, tenha adotado medidas que nos aproximaram da União Soviética, o que deu base para o golpe militar. O fim da Guerra Fria se deu com a decadência e, consequentemente, o fim da União Soviética e da divisão do mundo entre capitalistas e comunistas. As consequências da Guerra Fria foram criação de novos países na Ásia e no leste europeu, criação da OTAN e o estabelecimento do capitalismo como única ordem mundial. Também, as já difíceis conversas com a União Soviética foram prejudicadas, uma vez que os Estados Unidos os acusaram de terem sido responsáveis pelo acontecimento. Sem condições de sustentar o conflito, em maio de 1998, Mikhail Gorbachev dá ordem para os soldados começarem a abandonar o território. No conflito, a União Soviética perdeu 15 mil pessoas. Com o fim da Guerra Fria e da União Soviética, foram formados pequenos países no leste europeu, como Iugoslávia, Eslováquia e Eslovênia, etc. E em outras regiões do planeta, como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e a Ucrânia. A própria União Soviética voltou a ser a Rússia. Outra consequência da Guerra Fria foi que, economicamente, foi formada a União Europeia pelos países capitalistas da Europa Ocidental e do Comecon. No campo militar, por sua vez,
podemos destacar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. Por fim, a polarização anterior passou a ser um regime capitalista generalizado.